Boa noite, Strauss. A gente hoje vai apresentar aqui o projeto final da disciplina de Engenharia de Software 1, que é a criação de um CRUD de supermercado. Meu grupo é composto pelo Alessandro, o Ítalo e eu que sou o Emerson. Fazendo essa apresentação aqui, eu já vou passar para o Alessandro, onde ele vai explicar um pouco da criação do nosso front-end. A gente, como foi conversado em sala de aula, a gente optou pela criação de uma API ao invés de um sistema desktop. A gente acreditou que era uma abordagem moderna e que ia nos ajudar em alguns aspectos e também serviria como portfólio para o nosso GitHub, então a gente optou por seguir assim. Agora o Alessandro ele vai falar aí um pouco sobre o front-end e em seguida ele vai falar sobre a criação dos nossos documentos que foram pedidos também, diagrama de caso de uso, diagrama de classe e o diagrama de requisitos, o documento de requisitos no caso. Boa noite, Strauss. Boa noite a quem estiver assistindo. Meu nome é Alessandro. Nessa parte aqui da apresentação, eu vou estar detalhando aqui a fase de planejamento e modelagem do nosso projeto, que, e mostrar o que foi a base para todo esse desenvolvimento, né? Em engenharia de software, antes da gente escrever qualquer código, é muito importante a gente definir e documentar e modelar o que o sistema vai fazer, né? E para isso a gente utiliza três artefatos principais. Antes disso, eu queria mostrar aí no site que ao invés da gente usar o DAO, a gente usou o repositório. A gente implementou só um fornecedor, mas a ideia é um CRUD completo. O Emerson vai estar mostrando aí. Aí tem o nome da empresa, o nome do contato, telefone, e-mail. Aí isso aí vai ter como a gente criar, deletar, editar, tudo certinho, um CRUD completinho. Colocando alguns dados fictícios aqui só para mostrar que nosso sistema está funcionando. Certo, o fornecedor ele foi criado com sucesso, então a primeira operação do nosso CRUD, que é a inserção, está funcionando. A gente também consegue editar, que é o update, então o João da Silva, então eu conseguiria editar esse registro, isso aqui vai ser persistido no banco de dados. O front que o Alessandro criou vai chamar a API, que é feita em Java, Spring Boot, e esse dado vai ser persistido aqui. O fornecedor foi atualizado com sucesso. A outra operação do CRUD também é a deleção, então essa empresa que eu acabei de criar aqui, que é o nosso fornecedor, eu consigo deletar ele. E eu também consigo buscar. Então, na hora que eu busco, é, vai funcionar também a nossa busca. Agora eu vou passar para o Alessandro de novo, onde ele vai continuar falando. Bom, acho que eu vou começar falando pelo documento de requisitos, que é onde eu acho melhor começar a falar, onde tudo começa. Vou esperar abrir. Beleza. É, então, assim, tudo começa aqui, né, no documento de requisitos. Ele é o nosso contrato, o documento formal que estabelece o que o sistema deve ser capaz de fazer. É, pode ir passando um pouquinho para baixo. É, então, aqui na seção de requisitos funcionais, a gente listou todas as ações que o sistema precisa executar, né? Cada requisito tem um código único, né, para rastreabilidade. Por exemplo, o RF001 ali, cadastrar produto.
o 04, o 03, iniciar nova venda. Esses requisitos eles foi definido de acordo com o escopo do nosso trabalho de implementação. E tem também os requisitos não funcionais, tá lá para baixo. Aí a gente separou certinho cada requisito por parâmetros, né? E esses requisitos não funcionais, eles são os critérios de qualidade do sistema. O NF001, por exemplo, exigia uma interface responsiva, né? O que levou a gente a escolher o Tailwind CSS. E o NF002 exigia um tempo de resposta rápido para a venda, o que influenciou a forma de como a gente otimiza a chamada para a API. Então, ficou um documento bem completinho e bem funcional, baseado no nosso trabalho. Agora, o próximo que eu acho bacana de falar é o diagrama de caso de uso. Beleza. É, então, com os requisitos definidos, né, o próximo passo foi traduzir eles de forma visual. Para isso, a gente criou o diagrama de caso de uso, né, ele que ajuda a gente a entender as interações entre os usuários e o sistema de uma forma mais clara. É, então, assim, cada parte circular aqui, é, o caso de uso, né, agrupa um conjunto de requisito funcional. Por exemplo, o caso de uso manter produto, é o último lá de baixo. Ele engloba os requisitos do RF1, RF2, RF3, RF27, RF28 e RF29, para caso o professor queira conferir depois. O diagrama mostra claramente que essa funcionalidade está disponível para os atores, né, gerente e estoquista. Da mesma forma, no caso de uso manter vendas, agrupa os requisitos de venda como o RF13 e o 16, e é acessível pelo caixa. Então, esse diagrama foi fundamental para organizar as funcionalidades do perfil de acordo assim, com o usuário, né, e guiar a implementação da nossa lógica a lógica de permissões, né, vamos dizer assim. Agora vamos partir para o diagrama de classe. Beleza. É, uma vez que a gente sabe que o sistema deveria fazer e quem faria, a gente precisa definir com quais dados a gente vai trabalhar, né? E é o papel do diagrama de classe. Ele é meio que, vamos dizer assim, o esqueleto de dados que sustenta todas as funcionalidades, né? A conexão entre os requisitos e esse diagrama é direta. Por exemplo, o RF30, que é vincular o produto, a categoria e fornecedor, ele está representado aqui. Vamos ver aqui. Eu vou dar um destaque aqui para a classe Product e as linhas que conectam aí o categoria e subsupplier. A gente vê que a classe Product tipo, tem um relacionamento de muitos para um, né? Com categoria e supplier. Isso significa que o produto deve ter uma categoria e um fornecedor associado. Essa regra, definida aqui no diagrama, ela foi implementada diretamente no formulário de cadastro de produto do banco de dados. E agora vamos dar um destaque também para as classes Sale e Sale Item, que é um outro exemplo claro aí do requisito do RF14, que é adicionar a venda. Lembrando que vai tá tudo documentado certinho aqui para o professor analisar depois. Aqui no diagrama a gente modelou isso mostrando que sale pode conter múltiplos sale itens, que é a relação de um para asterisco, né? E cada sale item representa um produto e sua quantidade na venda. Sem essa modelagem, a lógica do carrinho de compra e do registro de venda seria muito mais complexa de ser implementada, né? Então, assim, concluindo,
A gente, a gente demonstrou aí o nosso processo de desenvolvimento, seguiu uma trilha lógica e rastreável que é fundamental, né? Lembrando que é fundamental na engenharia de software. O documento de requisito, por exemplo, ele nos deu a lista formal de o que, né? O diagrama de uso organizou esses requisitos em funcionalidade que atribuiu os autor correto, os atores, né? E, e o diagrama de classe projetou uma estrutura de dados necessária para tudo isso, para que tudo isso pudesse funcionar direitinho. Então, esse planejamento detalhado foi a base sólida, né, que permitiu construir um front-end coeso, funcional e que atende todos os objetivos feitos pelo professor aí. Lembrando aí, né, o Emerson, a gente usou o DAO, na verdade a gente não usou o DAO, né? Isso, a gente Ao invés utilizou. disso a gente usou o repositório. É, isso mesmo. Para o Porque, nosso padrão de persistência, a gente utilizou o padrão repository, que é um padrão moderno também, né? Mas que também está muito incluso na engenharia de software atual. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema, porque também é um padrão de acesso a banco de dados, como o Ale comentou. É, e é isso. Era isso mesmo, Alessandro? Essa na parte do front? e só para complementar, vamos mostrar o MVC no código que o Strauss pediu. Então aí tá tudo dentro do CRC, né? Então assim, para garantir que o front-end fosse assim organizado e fácil de manter, a gente adotou, né, orientado pelo professor Strauss, um padrão MVC. E aí tem aí o model, a nossa camada model é a representação exata, né, do diagrama de classe. Ele é a planta baixa dos nossos dados, definido por cada entidade e os atributos. Aí tem o view também. O view é a interface, né, com qual os nossos atores interagem para executar os casos de uso. É tudo aquilo que o usuário vê e clica, né, a parte gráfica mesmo. E o controller, que é o controller é o cérebro, né, que conecta o model e a view. É bem importante frisar isso, porque isso é mostrado, né, nos diagramas. Ele recebe, né, as ações da view e manipula os dados do model de acordo com o que precisa acontecer. Então, model é os dados, view é como os dados e as ações são apresentados para o usuário, né, guiado pelo diagrama de caso, e o controller é a lógica que une os dois. Isso tudo orientado pelo professor, que no nosso caso aqui foi um projeto em web. E é isso. Certinho. Agora que o Alessandro ele já falou bastante aí sobre a parte da engenharia de software em si, dos documentos, do documento de requisitos, do diagrama de classe, diagrama de caso de uso, eu vou falar aqui um pouco sobre a mão na massa de como isso foi implementado via API para a gente fazer a parte do nosso back-end. Eu utilizei a linguagem Java e o framework web Spring Boot para ajudar com esse processo da criação da nossa aplicação. Lembrando que, apesar da gente ter modelado um sistema completo, a gente apenas implementou o CRUD de fornecedores por conta do tempo do semestre, mas a gente pensa também em daqui a um tempo com mais tranquilidade a gente é, pegar esse projeto e tentar implementar ele por completo. Então, essa foi a ideia quando a gente tentou fazer algo web, se diferenciando do sistema desktop comum, porque era algo que a gente queria utilizar como portfólio no futuro, com uma aplicação assim que fosse
funcional e que fosse interessante para o nosso uso. É, como eu expliquei, a gente utilizou aqui o padrão repository, né? A gente criou aqui na parte do back-end, eu criei aqui as classes e organizei tudo por pacote, né? Tem os DTOs aqui que são os Data Transfer Object, que é a parte onde a gente faz a transferência dos nossos objetos via rede, né? Para fazer a representação de um objeto da forma que a gente quiser. Aqui no pacotinho entidades são as entidades do nosso sistema, como o Alessandro mostrou na parte do model lá do front, é como se fosse equivalente aqui no backend também. A gente tem os nossos controladores também, né, que recebe a chamada da API, que é chamada lá no front-end. E o repository, que é a parte mais importante aqui do nosso código, que é onde ele vai fazer o acesso ao banco de dados. Lembrando que o framework ele ajuda bastante a gente nessa questão, por conta que os métodos de inserção, deleção, atualização, todos eles são implementados já pelo Spring Boot, então a gente não precisa escrever código de consulta SQL para fazer esse passo a passo. Aqui a gente também tem o nosso service, que é onde a gente faz a validação com todas as partes aqui. Quando a gente deleta aqui, tem o tratamento de exceções para caso a gente viole alguma integridade. E basicamente esse código do back-end é isso. A gente utilizou aqui o Java na versão 21 e Spring Boot 3.5 para fazer tudo isso. O nosso código está bem organizado aqui, seguindo os padrões da engenharia de software moderna. E como próximo passo aqui, eu vou passar a palavra para o Ítalo, onde ele vai falar sobre a implementação dos nossos testes de unidade, que também era um pedido que foi feito para o nosso trabalho de engenharia de software. E ele vai explicar aqui os nossos testes de unidade que a gente implementou com JUnity e com Mock. Agora eu vou passar a palavra para o Ítalo aí. Olá a todos, meu nome é Ítalo. Hoje a gente vai dar uma olhada aí na parte importante do desenvolvimento, que são os testes, né? Mais especificamente, vamos falar sobre uma classe de teste chamada Supply Controller Test. Vamos lá. Quando a gente constrói um sistema, a gente quer ter certeza que ele funciona, né? Que ele não tenha surpresas desagradáveis. É aí que entram os testes. Eles são como um sistema de garantia de qualidade para o nosso código. E essa classe Supply Control Tester é exatamente isso. Uma forma de verificar se o nosso controlador de fornecedores, entre aspas, a parte do nosso sistema que lida com as requisições de fornecedores, está fazendo o trabalho dele direitinho. Aqui na nossa classe escrevemos todos os testes para os nossos endpoints, mas não vou entrar muito nos detalhes por conta de que esse não é o nosso foco. Gente, só um minutinho, desculpa. Por que esses testes são importantes? Eles nos dão confiança de que cada parte da nossa API está funcionando como deveria. Detecções de regressões, né? Se a gente mudar alguma coisa no código e quebrar uma funcionalidade existente, esses testes vão falhar e nos avisar imediatamente. Outro tipo é documentação viva. Os testes também servem como uma forma de documentação do nosso código. Ao ler os testes, a gente consegue entender rapidamente como cada endpoint do nosso controlador deve se comportar. A refatoração segura. Com uma boa suíte de testes, a gente pode refatorar, né, melhorar a estrutura interna do código sem mudar seu comportamento externo, com mais segurança, sabendo que os testes nos dirão se algo foi quebrado. É isso. A classe Supply Control Tester é um exemplo claro de como podemos garantir a robustez e a confiabilidade das nossas aplicações. É um trabalho minucioso, mas que vale a pena a longo prazo. Vou passar a palavra para o Emerson.
Certinho, então, como o Ítalo acabou de comentar aí, para a gente ter certeza que nossa aplicação ela funciona da maneira correta, a gente tem que implementar essa parte dos testes e a gente optou por implementar os testes de unidades, como foi de unidade, como o professor Strauss pediu. Agora eu vou parar minha aplicação aqui e vou rodar os testes só para assegurar que todos os nossos testes estão passando aqui. Um dos motivos da escolha da web também foi por conta dos testes, porque os testes em conjunto com o Spring Boot fica bastante interessante de ser demonstrado. Agora eu vou mostrar aqui os testes passando. Eu parei aqui a minha aplicação, agora eu vou rodar aqui os testes aqui, ó. Tá fazendo o build aqui e rodando a nossa classe de testes. Que está no processo de rodar, demora um pouquinho aqui, enquanto está subindo o contexto da aplicação do Spring aqui. E aqui, todos os dois testes passaram. O teste que retorna os fornecedores, o teste que deleta, o teste que atualiza e o teste que insere. Então, o que a gente tinha para falar do nosso trabalho de engenharia de software é isso. Acho que o nosso trabalho ficou bastante completo, a gente conseguiu implementar todas as funcionalidades. E é isso. Uma boa noite. E esse foi o nosso trabalho de engenharia de software.